falar com o delegado, explicar a situação, o que está acontecendo, e aí dar andamento nessa ação. E aí o problema, que eu vou até pegar agora o gancho nos filmes que eu estava falando, que nesse aí que a gente estava conversando da criptomoeda, Sim. que no caso até eles lá nos Estados Unidos desistiram meio que cansaram de esperar a polícia investigar, e eles mesmos começaram a fazer investigações de quem era o tal rei da criptomoeda aí, né? A quadriga lá, né? A empresa. Quem que era essa tal empresa, se essa empresa era verdade? Eles utilizaram o Cint para fazer as investigações, porque eles não aguentaram esperar a polícia. E o que eles descobriram? Eu vou dar um spoiler, porque... Pode falar, não tem problema. O que eles descobriram? Através de um site, de uma ferramenta que vocês podem até utilizar, que eu costumo chamar da máquina do tempo, também é um Cint, chama Wayback Machine. Você pode jogar aí no Google, você vai achar. Por exemplo, vamos supor assim, para eu chegar na explicação, eu vou explicar o que é o Wayback Machine, que eles olharam lá no filme isso. Você tem uma notícia sua que saiu, isso até nas eleições, por exemplo, pode ser um tipo de prova. Certo. Você, por exemplo, saiu na revista falando algo sobre você. Aí passou poucos dias, essa notícia sobre você mudou. Você fala assim, uai, mas como assim? A mesma revista, a mesma capa, mesmo jeitinho, só que a reportagem, o conteúdo mudou. Fala assim, uai, mas... Eu não falei aí isso, você pode entrar no Wayback Machine, se estiver indexado no site. Certo. Aí você vai olhar lá a data em que isso foi publicado. Se estiver indexado, você vai ver a página verdadeira, como é que estava antes. Isso aí você vai provar para o juiz, olha, mudaram, estava assim e era assim, então quer dizer que eu tenho razão. E aí é onde que eu quero chegar na questão da criptomoeda. Sim. Que eles usaram o Wayback Machine para poder analisar coisas que esse rei da criptomoeda conversou com um programador para poder criar a quadriga. Ele colocou numa página lá, conversando com ele, que queria criar uma empresa. Seria uma empresa ali meio que de fachada, né, para criptomoeda, mas ele explicou bonitinho ali, não falou que seria fake. E por meio de OSINT, eles descobriram, usando o Wayback Machine, que havia essa conversa dele que estava indexada lá sobre esse programador, que ele teria contratado esse programador para poder criar a quadriga, e que na verdade não era uma empresa séria, se passava por uma empresa séria, mas não era uma empresa séria. E aí todo mundo acreditou, investiu, o homem sumiu com o dinheiro de todo mundo. Aliás, foi aí viajar para a Índia, né? Tô te contando o filme todo. Não tem problema. E para todo mundo que vai assistir, né? Quem não quiser... Se quiser assistir também vai ser bom, vale a pena. Foi viajar para a Índia ali, e aí o homem morreu na Índia, né? Aí a gente não sabe se a mulher envenenou, se a... Por acaso descobriram a carteira de criptomoedas dele. Sumiu a chave, não sabe, ninguém sabe de nada. Endereço público. Nada. O dinheiro a gente fala assim, que ficou, entre aspas, no limbo, né? Não, mas eu acredito que ele não morreu e acredito que a mulher também saiba e fingiu de boba. O rei do Bitcoin aqui no Brasil, eu vi esses dias, ele tinha 90 milhões de reais em Dash. Faraó, não. Faraó, isso. É porque tem um rei também. Tem os dois, é verdade, é o Faraó. Eu sei esse do Faraó, porque eu sei que ele fazia dos negócios lá da pirâmide, né? Participava de golpes, negócio de pirâmide, então colocaram o nome dele de Faraó por conta de golpes da pirâmide. O Faraó é do Rio. O rei do Bitcoin, se eu não me engano, é do Paraná, uma coisinha do Sul. Aí tem esses dois. Aí foi a verdade que ele descobriram a carteira de Dash dele, 90 milhões de reais. Dessa criptomoeda. Mas como mais o OSINT pode ajudar na questão de cripto? Eu estava pensando, desculpa, só queria antes de entrar nisso. Eu queria, por exemplo, eu fui injuriado ou aconteceu alguma coisa comigo e eu preciso contratar esse perito criminal. Claro que eu sei que depende de valor. Perito computacional, que é o criminal e o computacional tem uma diferença. Computacional. Se bem que o criminal às vezes também tem esse conhecimento, mas é o computacional forense que vai te dar esse embasamento. Eu queria ter uma noção, claro que às vezes é difícil você me dizer isso, mas você tem noção de custos? Porque às vezes, por exemplo, assim, eu fui xingado
na internet, eu quero processar o pessoal. Eu vou ganhar nada, às vezes, porque vira uma transação penal ou vira uma condenação que eu ganhei R$ 2.000. Aí eu vou ter que contratar advogado, perito e tal. É muito custoso. Às vezes fala assim, não sei dizer, Você Marcelo, fala mas custo, quanto que você vai gastar? financeiro Sim, com esse perito computacional. Você vê uma noção? infelizmente, muitas pessoas ainda não contratam o serviço do perito, juntamente com o advogado, pelo fato de ficar caro. Porque a hora do perito é 450, então o mínimo é 10 horas que o perito trabalha. Então você já vai pegar aí 4.500, né? Então, o mínimo dele. Então, isso, alguns peritos, mas tem uns que já começa com 8 o trabalho. Eu tive uma situação, um caso em que a pessoa até desistiu porque ia pegar só a parte do perito e ia ficar mais de 8. Ainda tinha a minha parte. Então, Sim. já ia... Aí depois você não sabe também quanto que o juiz vai arbitrar. Então, esse é o problema. Esse é o problema, porque você paga muito e o juiz arbitra Porque se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, se fosse nos Estados Unidos, você fala assim, das duas, uma, ou o cara vai me pagar uma grana alta ou ele vai preso. Né? No Brasil, mas nos Estados Unidos você não viu o caso do... Mas no Brasil ou não paga nada ou... O povo procurou por Ocinte e não teve resposta também. Não, mas eu falo assim, pelo menos lá, quando você percebe essas coisas, você tem uma tentativa maior. Porque lá ou a pessoa vai presa ou a pessoa paga um valor alto. Se acontece de pegar. Aqui no Brasil, não vai presa e não paga um valor alto. Então você spend, né, é um custo alto para você, mas pela necessidade e vontade de ver a pessoa punida. E às vezes ela fala assim, legal, você gastou R$ 8.000 pra me punir e eu paguei 500 aqui de transação. Tem isso. No caso da transação, se for pro juizado especial ali, né? Eu falo uma injúria, alguma coisa mais leve. Mas o problema é... Aí pega um dano moral de R$ 2.000 também, eu não sei o que sabe? o juiz vai determinar, porque é tão complicado. A questão da transação fica pequenininha. Aí você também pede pra ela ser condenada em danos morais. Mas tá bom, complicado. R$ 2.000, pronto. Você gastou R$ 10.000 e ganha R$ 2.000. É mais pelo dever de punir. Eu lembro que o Ehring, Rudolf von Ehring, ele tem um livro chamado A Luta pelo Direito. Ele fala assim, pessoal, vocês têm que gastar todo o seu dinheiro, se necessário for, para lutar pelo seu direito. Porque uma vez que o seu direito é vilipendiado e você não luta por ele, você deixa de ter. E isso custa caro. Não é o dinheiro que você gasta para defender o seu direito. Se você pensar bem, isso que ele está falando tem razão, porque aí sempre vai ocorrer a impunibilidade. Sempre vai ocorrer. A pessoa continua injuriando, continua acontecendo, os crimes aumentando, e aí vai indo. Vai perceber que o crime compensa. Exato. Aí quando você paga, aí você fala, opa, os caras resolveram, pagaram, mas resolveram. Então... Com esse eu não brinco. Nem que ele tenha que gastar mais dinheiro para me punir, ele vai fazer. Faz sentido, eu não pensei por isso nenhuma vez. Porque a gente pensa muito pelo lado só do dinheiro. Quanto eu gasto, quanto eu vou ganhar. Exato. Mas você tem que, às vezes, lutar pelo teu direito. E pode ser que você tenha que gastar por ele. Vale a pena. Mas você tinha me perguntado a questão da criptomoeda, da questão de investigar pelo Ocinte, era essa Tem isso pergunta? também. Como a abrangência do Ocinte no mundo de criptomoedas? Então. Além do Wayback Machine. Não, então, esse do Wayback Machine eu fui vendo ali no negócio do... Achei interessante porque eu tenho um post escrito sobre o Wayback Machine, lá no meu Instagram, tem um post explicando o passo a passo dele. Funcionamento e tudo mais. Se tiver interesse lá, depois vocês dão uma olhadinha lá no meu Instagram, que tá explicando sobre ele.